Vamos lá para a nossa aulinha. Tá bom? Essa aqui vai ser um pouco mais focada em exercício. A gente tem lá uma explicação, mas a ideia é o exercício. Então é o seguinte. O que são sistemas conservativos e dissipativos? Pensando no que nós estamos estudando agora, sistemas conservativos e dissipativos... Deixa eu só colocar na camada certa para eu conseguir escrever aqui, senão eu não consigo dar aula. Pronto. Sistemas conservativos e dissipativos são sistemas que vão tratar da energia mecânica. Tá? Então aqui o importante para mim é Nossa senhora, deixa eu trocar de cor. É energia mecânica. Energia mecânica. Deixa eu voltar. Aqui, mecânica. Tá? Professor, mas o que é energia mecânica? Energia mecânica são as energias que vocês estudam na área da física chamada de mecânica. Professor, qual que é a área da física chamada de mecânica? Isso que vocês estão vendo agora. Tá? Cinética e as duas potenciais. Aí eu trabalho. Existem outros tipos de energia? Existem. O calor é um tipo de energia. Que ele é trocado por diferença de temperatura, por diferença de energia interna. Tá? Então, quando eu falo de energia mecânica, eu estou falando de energia cinética, de energia potencial gravitacional, e de potencial elástica. Então, esse trio forma o que a gente chama de energia mecânica. Gente, eu vou rapidinho só fechar e abrir de novo o programa aqui, tá? É coisa de 10 segundos. Porque ele tá já dando delay aqui. Faz muito tempo que ele tá aberto, aí fica meio louco. Pronto. Então, são essas energias aqui. Agora que eu vi que tá cortado aqui, porque a minha cabeça tá na frente do potencial gravitacional, tá? Mas são essas energias que formam o grupo de energias mecânicas. Um corpo ele tem que ter as três ao mesmo tempo? Não. Tem situações que você vai ter só uma, duas ou três. Então, por exemplo, vou imaginar a situação que eu tenho um chãozinho aqui bonitinho. Vamos fazer um chãozinho aqui. Um chãozinho. Vou fazer dois chãozinhos aqui. Ah, três, vai. Três. Na primeira situação, eu tenho um corpo, uma esfera, viajando aqui no espaço, com uma certa altura, com uma velocidade. Então, essa esfera tem uma velocidade, ela tem uma altura em relação ao solo. E qual é a energia mecânica dessa bolinha? Bom, para você saber qual que é a energia mecânica, é fácil. Não calcular aqui porque eu não tenho os valores, né? A energia mecânica nessa situação, eu tenho a velocidade, então eu tenho cinética. Se eu tenho altura, eu tenho potencial gravitacional, que é o que a gente viu lá antes da parada. Então, para esta situação, este corpo tem cinética e potencial gravitacional. Isso... Ah, não, jovem, isso aqui é continuação. É continuação, tá? A elástica era o último ponto antes desse. A gente vai falar de elástica aqui também, mas é um novo tópico, tá bom? Agora que eu vi a pergunta aqui. Pro segundo caso. O segundo caso, eu vou imaginar... Deixa eu ver. Uma bolinha não. Vou começar. Eu tenho uma mola de massa M. Uma mola, não bola. Mola. Deixa eu fazer ela aqui. Uma molinha. Essa mola está comprimida, tá? Ela tem uma deformação X. E ela está se movimentando no espaço. Então ela tem velocidade. Ela tem altura. E ela é uma mola. Deixa eu escrever mola aqui, porque não ficou legal, né? Mola. Vou tirar essa massa M aqui, que a massa não serve para muita coisa. Então ela está deformada ali. Então, para esta situação, quais são as energias associadas? Bom, se tem velocidade,
Tem cinética. Então, ela tem energia cinética. Tem altura? Tem. Então, tem energia potencial gravitacional. E, ao mesmo tempo, vou colocar mais aqui embaixo, ela tem também uma deformação X. Então, você tem uma mola aqui, ó, deformadinha. Então, você tem energia potencial elástica. Então, para esta segunda situação, que não tem relação nenhuma com a primeira, eu tenho os 3 tipos de energia. Tá? Ah, professor, então pelo menos 2 ou 3? Não, pode ter caso que não tenha nenhum. Uma bolinha no chão parada, uma esfera parada no chão, não tem nenhum tipo de energia mecânica. Tá? Então, nessa situação, eu tenho aqui. E por fim, vou fazer um exemplo mais simples agora. Eu tenho uma bolinha só parada, que foi esse último que eu falei. A energia mecânica nesta situação, eu não tenho cinética, não tenho velocidade, então é 0. A cinética, nossa, que era horrível. 0. Não tenho altura, então a potencial gravitacional também é 0. E não tenho nem mola no problema aqui, elástico, nem nada. Então é tudo 0. Ou seja, para esta situação... Opa, deixa eu voltar para a cor certa aqui. Para esta situação, a energia mecânica vale 0. Então, a primeira parte importante é você conseguir olhar para os sistemas e só me falar qual é o tipo de energia que ele tem. Só. Tá? A preocupação em calcular agora não é o que... Não é o ponto principal. É você olhar e falar, tem esse tipo, tem esse tipo, tem esse tipo. Tá? Então, quando eu estou pensando em energia mecânica, eu estou pensando nessas 3 energias apenas. E aonde que entra o sistema conservativo dissipativo? A energia como um todo, a energia, conceito energia, na natureza, sempre se conserva. Sempre. Então, você tem transformações de energia acontecendo para todos os tipos pensáveis e imagináveis. Existe até uma relação entre massa e energia, em que um vira o outro, tá? Massa vira energia, energia vira massa. Daí que é aquela equaçãozinha E igual a mc quadrado, que você já viu em algum lugar. Então, tem a ver com isso, tá? Mas você tem sempre a mesma quantidade de energia. Então, quando eu penso em energia total, tá? Energia total, oh meu Deus, total, ela é sempre constante. Tá? Quando eu falo de energia total, eu estou falando de todos os tipos. E aí o aluno se confunde. Porque quando eu vou falar de sistema conservativo e dissipativo, eu estou me preocupando com a energia mecânica. Então, o que acontece com o sistema conservativo? As energias que eram conservativas, o valor de energia conservativa que eu tinha, desculpa, de energia mecânica que eu tinha, continua no sistema como energia mecânica. Então, vou dar um exemplo bem do ruinzinho, tá? Mas eu acho que vai dar para vocês entenderem. Temos 40, tem 39 pessoas, 40 aqui na sala, 40, tá? Vamos supor que agora todo mundo aqui gosta de futebol. Todo mundo tem um time, não importa que time que é, todo mundo tem um time. Então, 40 pessoas, para ficar mais fácil a conta, 10 torcem pro Santos, 10 pro Palmeiras, 10 pro São Paulo, 10 pro Corinthians. Tá bom? Passou a final do campeonato agora, passa mais uns 2 anos, aí as 40 pessoas se encontram. Aí nós temos agora 20 torcedores do São Paulo, 10 do Palmeiras, 10 do Corinthians. Já ninguém mais torce pro Santos. Tá bom? Eu continuo com 40 torcedores. Não mudou a quantidade de torcedores. Os torcedores são a minha energia mecânica. É o meu total. A quantidade de torcedores que eu tinha antes, eu tenho depois. Então, isso é um sistema conservativo. Os times são minhas energias. São as coisas que eu estou analisando. O total de torcedores é minha energia mecânica. O que acontece... o que acontece num sistema que não é conservativo? Éramos 40 torcedores. Daqui 2 anos, 5 pessoas desencanaram de torcer. Deixam de torcer. Param de gostar de futebol.
Então, das 40 pessoas, agora 35 ainda torcem, são minhas energias, e 5 são de outro tipo, de pessoas que não gostam mais de futebol, por exemplo. Então, você tem 40 ainda como um todo, porque a energia total se conserva, só que 5 desses 40 agora não são mais do grupo que você estava analisando, são de um grupo diferente. Então, no sistema conservativo, a quantidade que eu tenho antes é igual à quantidade que eu tenho depois. Quantidade de energia mecânica. No sistema dissipativo, a quantidade que eu tenho antes é maior do que eu tenho depois, porque parte se dissipou, virou outro tipo de energia. Normalmente o quê? Calor. Exemplo, sei lá, fica esfregando uma mão na outra. Parte da energia que você estava gerando virou calor e aqueceu a sua mão. A energia continua lá, o total continua se conservando. Só que uma parte já não é mais mecânica, uma parte já não é mais do grupinho que a gente estava analisando. Então, em sistemas conservativos, deixa eu pegar outra cor aqui. Essa aqui mesmo. Sistemas conservativos, a energia mecânica inicial do sistema, tá? Não é do corpo, é do sistema, é igual à energia mecânica final. Esses sistemas são aqueles que não têm atrito, porque normalmente o atrito é a força responsável por dissipar energia na forma de calor. Já nos sistemas nos sistemas dissipativos, nós temos que a energia mecânica inicial é maior que a energia mecânica final. Ou você pode colocar assim, ó, vou colocar aqui em cima, tá? Que houve uma variação da energia mecânica, que é a energia dissipada. Deixa eu fazer a legendinha aqui. Energia dissipada. Professor, dissipada quer dizer que ela foi perdida para sempre? Não, ela virou um tipo de energia que não é mais da mecânica, só, tá? Esses sistemas são sistemas com atrito. Ô professor, mas você passou fórmula hoje, hein? Mais uma fórmula para decorar? É aí que você se engana. Esta aula, deste momento, não tem uma fórmula. Tudo que eu falei são ideias. Você precisa entender a ideia. A ideia do que é energia total, a ideia do que é um sistema conservativo e a ideia do que é um sistema dissipativo. É claro que vai envolver a matemática, a parte de cálculo, mas não existe uma fórmula nova, por exemplo. Apesar que é tudo revisão aqui para vocês, né? Mas não é igual energia potencial elástica, que tem uma fórmula dela. A gente vai pegar as energias que a gente estava estudando e agora aplicar em sistemas, que é para isso que serve, tá? A energia é um método vantajoso de estudar sistemas físicos por isso, porque você consegue aplicar em sistemas que ora eram complexos, mas agora ficaram mais simples, tá bom? Então eu separei exercício aqui da apostila, eu vou inverter a ordem do exercício. Eu ia começar com um teórico ali, mas eu vou fazer primeiro um de conta, eu acho que para dar uma aliviada em quem tiver um pouco mais tenso com esse negócio todo que eu passei, porque é bem tranquilo, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou não? Tá? Professor, Pergunte. você deu o exemplo do futebol, que, tipo, Aham. passou um tempo e 30 e poucas pessoas gostavam ainda. Uhum. Esse tempo tem alguma coisa a ver com o tempo na fórmula de física ou não? Tem mais ou menos, tá? Porque aqui a gente vai analisar antes e depois. Então tem essa ideia de tempo. Mas a gente não vai. Inicial e final. Isso, inicial e final. Só que a gente não vai trabalhar com o tempo, por exemplo, igual velocidade, que é distância por tempo. A gente não vai calcular nada em função do tempo. A gente só vai separar em antes e depois, tá? Ah, sim. Tá. Obrigada. Eu acho que ano passado, quando vocês usaram termodinâmica, acontecia isso com gases. Em química, talvez vocês estejam revendo isso, já reviram. Nas transformações lá no Povotop PVT, PVT igual a PVT, você analisa o antes e o depois. O meio do caminho não nos interessa. Antes e depois, tá? Sim, sim, obrigada. Alguém aí tá copiando ainda, gente? Eu espero um pouquinho ainda. Erga uma mão assim, porque não aparece todo mundo pra mim. Então, se vocês não falarem nada, eu... Tá copiando ou não? É que vocês estão fazendo assim. Pode ir? Pode ir?
Então tá bom. Então vou pegar um exercício aqui já legal pra gente fazer, para dar uma aliviada aí nas possíveis preocupações. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu só achar qual coisa. Não, esse aqui não. Esse aqui não. 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 Deixa eu ver. Esse aqui é bom. Eu vou fazer um conservativo e um dissipativo. Tá? Eu acho que dá para deixar bem clara a diferença. Então, esse exercício não é de lugar nenhum. Tá? Eu peguei mais exercícios, porque lá na apostila eles estavam... Tem uns bem introdutórios e já pula para uns mais cabeludinhos. Então, vamos fazer o meio campo aqui primeiro. Tá? Depois eu gravo os outros ali para vocês verem qual que é a resolução, ou qualquer dúvida que vocês possam ter. Então, a figura representa um sistema massa-mola ideal, cuja constante elástica vale 4 newtons por centímetro. Aqui já tem um treco meio estranho, porque o K da constante elástica... Deixa eu só fazer um negócio aqui, dá pra ir. O K da constante elástica está 4 newtons por centímetro, mas tá bom. O corpo de massa igual a 1,2 kg. Deixa eu ver se não está cortando aqui, ainda não. 1,2 kg. É empurrado contra a mola, comprimindo-a 12 centímetros. Então a deformação é de 12 centímetros. Ao ser liberado, o corpo desliza ao longo de uma trajetória representada na figura, desprezando-se as forças dissipativas. Então, meu Deus, coisa horrível. Então, aqui eu estou falando de um sistema conservativo. Se o sistema é conservativo, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Em todo o percurso, a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Qual a altura máxima atingida pelo corpo? Então, vamos fazer um desenho aqui. A caixinha subiu até esse ponto, que é a altura máxima. Deixa eu fazer um pouco menos feio, né? A caixinha subiu até aqui. Vamos analisar o desenho primeiro. Na situação inicial, que tipo de energia eu tinha? No começo, a caixa não está em movimento, ela está parada. Energia potencial elástica. Aqui, exatamente. Aqui a gente só tem energia potencial elástica. A caixa não tinha movimento, ela não tinha altura. Depois que eu soltei, ela foi até o ponto mais alto. E o que acontece no ponto mais alto? Ela para de subir e começa a cair. Se ela para de subir, ela também não tem velocidade, mas ela tem altura. Então aqui é energia potencial gravitacional. Então, A gente Oi? não vai trabalhar com energia cinética que teve no meio. Não, no meio não. Eu vou analisar igual o antes e depois. No meio teve cinética, mas eu não vou analisar. Tá bom? Se eu quisesse calcular a velocidade dela lá embaixo, era só analisar o comecinho e o ponto ali embaixo, tá? Seria uma possibilidade. Bom, que tipo de energia eu tenho antes, então? Do tipo mecânica, eu tenho potencial elástica. Então vou vir aqui e colocar energia potencial elástica. E depois, potencial gravitacional. Como que eu calculo a potencial elástica? A gente viu hoje, né? Kx² dividido por 2. E a potencial gravitacional é a galinha gêmea. É o que a gente viu antes das férias. Eu vou fazer uma transformação que eu preciso fazer aqui. Newton por centímetro e x em centímetros, tá? Newton por centímetros, pensem comigo. Eu faço 4 newtons para deformar 1 centímetro. Se eu tenho que deformar 1 metro não são 100 centímetros? Então eu vou ter que fazer 100 vezes mais força. Então este K, ele é equivalente a 400 newtons por metro. Porque são 4 newtons para 1 centímetro. Regra de 3, tá? É que para vocês aparece tudo invertido aqui. 4 newtons para 1 centímetro, x newtons para 100 centímetros, que é 1 metro. 400 newtons por metro. A deformação dessa mola, 12 centímetros. Vou colocar em notação científica. Professor, Oi. mas tá pedindo em centímetros, a gente precisa trocar? Então, por que a gente vai trocar aqui? Porque o K é newton por centímetro, tá ali, né? O X está em centímetro. Só que o problema é que dentro do newton, acho que foi até hoje que eu fiz mostrei para vocês, não foi? Da unidade? Uhum. Dentro do newton eu tenho 1 metro.
Então eu tenho vou ter uma mistura. Dentro da unidade Newton tem o metro e do lado eu tenho centímetros. E aí não rola, tá? Então a gente tem que descobrir a altura em metro e depois a gente passa para centímetro. Isso, para estar garantido que não vai ter problema, tá? Professor, o que é aquela primeira igualdade? EM Deixa eu ver. EM0. É um zerinho aqui, e a tá? outra? EMF. É o F? É um F. Mal feito, mas é um F. Tá? Então temos o K. Vamos colocar aqui o K. Vou colocar em notação científica, né? 400 é 4 vezes 10 ao quadrado. Professor, eu quero fazer sem notação. Cara, seja feliz. Tá? Você é livre. Vai sofrer, mas é livre. Então eu vou dividir aqui por 2. Meu Deus, coisa horrível. Vou tentar dividir por 2 se eu conseguir fazer um risco. Aê. A altura, a gravidade vale 10 e a massa vale 1,2. Então vou dar aquela puxadinha para cima. Vou resolver esse lado esquerdo aqui, tá? Então, eu tenho 4 dividido por 2 dá 2. Vezes 10 ao quadrado, vezes 12 ao quadrado, 144. Vezes 10 a menos 2 ao quadrado, que dá 10 a menos 4. Que a gente multiplica os expoentes. Do outro lado aqui vai dar 1,2 vezes 10, 12H. Deixa eu ver se cortou. Não cortou. Então, vou multiplicar aqui agora esse lado esquerdo. 2 vezes 144, 288. Vezes 10. Repetimos a base e somamos os expoentes. Mais 2. Opa. 2, dá na mesma, né? Mas oh, meu Deus. 2 mais menos 4, que dá menos 2. Igual a 12H. Passo 12 dividindo. H é igual a 288 vezes 10 a menos 2, dividido por 12. Aí a altura. Vou fazer essa divisão aqui, para não ter problemas, né? E com um pouco de preguiça também, vou fazer na calculadora. Dá 24. Então, deu 24 vezes 10 a menos 2 metros. Achei minha resposta em metros. Só que ele não cai em centímetros. Centímetros eu não preciso dividir por 100 para achar de metro para centímetro. Coincidentemente, multiplicar por 10 a menos 2 é dividir por 100. Opa, que cor horrível. É dividir por 100. Então aqui eu já estou dividindo por 100. Então, ou eu coloco a resposta, se fosse em metros, 24 10 a menos 2, ou 24 centímetros. Tá? Porque aquele 10 a menos 2 já está fazendo a transformação. Se eu tirar ele, ele volta a ser centímetros. Tá bom? Então, tirando a conta ali, que estava com vírgula, esse newton por centímetro, que não é comum, normalmente é newton por metro mesmo que aparece, é isso que eu tenho. Eu tenho que olhar para o problema, o que eu tenho antes, o que eu tenho depois. E aí você resolve. Tá? Então, é isso que eu quis que vocês entendessem hoje, nessa nossa aula. Não é uma fórmula nova, não é uma linha de raciocínio que você precisa tomar. E quando você entende depois de um tempo, ou você relembra quem já tinha entendido no primeiro ano, fica muito mais fácil. Aí fica até divertido fazer exercício de energia. Porque é só, gente, é só brincar com as equações, aí é matemática. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Eu acho que não vai dar para fazer mais um exercício. Que pena. Deixa eu ver aqui. Deixa eu trocar. Espera que eu tinha errado aqui. Deixa eu ver. Não, esse aqui é o outro exercício. Não. Deixa eu ver se eu consigo colocar um exercício aqui. Professor, Oi. fala de novo o que é esse M. M é a massa? EM. Aqui? Energia mecânica. Energia mecânica. Ah, tá. Tá? O EM é energia mecânica. Deixa eu ver se eu acho um exercício aqui. Tá. Vou tentar fazer isso aqui. Vou talvez comer um minutinho na próxima aula do próximo professor, da próxima professora. Então eu vou meio dar uma acelerada aqui para não atrapalhar vocês, tá? Na tarde aí. PUC 2001. Um carrinho tem 100 gramas de massa. Então eu já vou transformar em quilogramas aqui para já não ter problema. 0,1 quilogramas. Encontra-se encostado em uma mola de constante elástica
100 newtons por metro. Já está na unidade certa. Deformada, 10 centímetros. Que é a mesma coisa que 10 vezes 10 a menos 2 metros. Ou, deixa eu ver se minha cabeça vai ficar na frente, 10 a menos 1 metros. Eu estou fazendo as transformações rápidas aqui para a gente não perder muito tempo. Ao ser liberado, o carrinho sobe uma rampa até uma altura de 30 centímetros. Então a altura é de 0,3 metros. O módulo da quantidade de energia dissipada. Olha aí, aqui teve dissipação. Se você comparar esse exercício com o anterior, é quase a mesma coisa, né? Aqui eu tenho energia potencial elástica e aqui eu só tenho energia potencial gravitacional. Mesma situação, só que agora eu não vou poder igualar. Agora eu vou ter que calcular a energia mecânica inicial e a energia mecânica final. Essa aqui é a inicial, esta aqui é a final. Então eu vou começar com a energia mecânica inicial, que é a potencial elástica, kx² dividido por 2. Então, energia mecânica inicial, deixa eu fazer aqui já umas linhas aqui para adiantar minha vida. O K vale 100, o X vale 10 a menos 1, aqui tá o X, ó, que é deformação, 10 a menos 1 ao quadrado dividido por 2. Vai ficar 100 vezes 10 a menos 2 dividido por 2. Bom, 100 é 10 ao quadrado. 10 a menos 2 é dividir por 100. Então, essa conta aqui em cima vai dar 1. 1 dividido por 2, meio. Essa é a quantidade de energia que o corpo tinha antes. Tá? E depois? Depois ele tem energia potencial gravitacional. Então, eu vou calcular a energia mecânica final. Energia mecânica final é igual a galinha geme. Um minutinho, tá, gente? Já passei um minuto da aula aqui, mas vamos lá, vamos na fé. A altura que ele subiu foi 0,3. A gravidade é 10 e a massa é 0,1. Então, 0,3 vezes 10 dá 3. Vezes 0,1 dá 0,3. Essa é a energia mecânica final. Quanto foi dissipado? O que foi dissipado é o que foi perdido. Se eu tinha 0,5 e foi para 0,3, a quantidade de energia dissipada é de 0... Nossa, que coisa horrível. É de 0,2 joules. Em módulo, tá? Porque quando eu falo dissipada, ela é negativa, né? Porque eu perdi essa energia. Então, no sistema que não é conservativo, eu não posso igualar. No que é conservativo, é só igualar o antes e o depois. Tá bom? Gente, esse foi rápido, desculpa, mas é que eu não quero atrapalhar muito. Já passei 2 minutos do meu tempo de aula. Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem um tempinho para copiar aqui? Se não tiverem nenhuma pergunta, se tiverem, pode soltar aí. Para as aulas da semana que vem, eu vou deixar bastante exercícios. Em vez de eu postar só o vídeo, eu vou postar um PDF com os exercícios. Se for da apostila também, não tem problema, tá? Quais são. E o vídeo da resolução. Então, quem quiser treinar antes para depois ver como que resolve, eu acho que é um pouco mais produtivo, tá? Quem não quiser ver direto o vídeo, também fica à vontade. Beleza? Então, jovens, é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, vocês me procurem por aí pelo mundo. Obrigada, professor. Tá? Boa aula para vocês aí. E foi mal comer um pedacinho da aula do professor, da professora, que eu nem sei quem que é ainda, porque eu não acostumei com a galera. Fechou? Pessoal, até mais. Espero que tenham entendido. E falou para vocês.